CBN Audiobook. Muito bem-vindo ao CBN Audiobook, a nossa experiência de leitura com a mediação do autor. O nosso escritor convidado é o José Carlos Melo e nós vamos conhecer trechos do livro Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar. É o livro que sai pela editora Octavo. José Carlos Melo, muito boa noite. Boa noite. Bom, é um livro que conta uma história de dois irmãos idosos. E que o tempo, né, as camadas do tempo, é o cerne da sua história, né, José Carlos? Conta pra gente aí sobre esse... São dois irmãos que não se viam há muitos anos, há mais de 30 anos. E por um estranho acaso, eles se reencontram. Os dois estão velhos, com infâncias parecidas, porque tem a defasagem de idade, mas com velhices bastante diferentes. O principal irmão é um cientista famoso, foi rico, foi homenageado e acabou uma coisa comum na vida, não se preparando, e hoje ele vive numa decadência, num hotel decadente, onde vivem outros velhos que já tiveram um passado e estão também decadentes. E o irmão mais velho, que mora no Hotel Versalhes, ele tem uma obsessão em encontrar o passado, como se fosse um ente material. Eu vou ali e encontro fulano, beltrano. Ele já passou dos 80, não está bem de saúde, nem está bem de cabeça. E a obsessão dele em encontrar o passado leva a aventuras não condizentes com as pernas dele, com a saúde dele, com o ânimo dele. E ele faz uma verdadeira maratona para encontrar o que ele chama de passado. E ele, nos últimos dias dele, ele finalmente encontra. E morre feliz. Esse é o Adamastor, né? É o Adamastor. E o Arquibaldo. O Arquibaldo, que é o protagonista, sim. O protagonista e levam a vida, não teve os momentos de glórias, de homenagens, de dinheiro, de viagens, que o Adamastor teve. Levou uma vida rotineira. E o livro também joga à luz também a situação do idoso, né? Que fica mais isolado. Do idoso que teve passado, sabe? Então tem um embaixador, ele foi embaixador em vários países, sempre com a carreira medíocre, mas chegou embaixador. E o embaixador, ele está no hotel, ele casou 3 vezes, não tem dinheiro para mais nada, foi para o Hotel Versalhes. Tem um coronel que no tempo da ditadura do Getúlio, ele prendeu comunistas, ele matava ratos no fundo do porão para não torturava os ratos, para não perder a mão e tal. E o coronel também não tinha dinheiro para ir a outro lugar. Lá. Estava lá também. Umas figuras interessantes nesse hotel. Tem um que é o único desses personagens que eu conheci. Ele tem um passado que ele esconde terrivelmente. Ele tem medo do coronel, tem medo do conservadorismo do hotel, da dona do hotel nazista. Ele foi chefe, era o responsável pela gráfica do Partido Comunista no Rio de Janeiro. E ele tinha medo, né? O mundo não seguiu como ele queria, né? Os anos passaram, ele não teve vitórias, ele viveu momentos que ele achava que agora vai e não ia. Tá ele lá também perdido, né? E aí vai, tem outros personagens, todos tiveram em algum momento, a menos do Arquibaldo, um passado, uma história para contar para os outros, né? Bom, é o José Carlos Melo, nosso autor convidado aqui no CBN Audiobook. Nós vamos conhecer alguns trechos do livro Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar. É o livro que sai pela editora Octavo.
E como falávamos aqui, conta a história de 2 irmãos, o protagonista, o Arquibaldo, que é um professor, assistente, aposentado, vive uma rotina bem limitada, sistemática, faz os passeios dele pela manhã, sempre o mesmo trajeto, não varia. E o livro começa justamente com algo muito inusitado que aconteceu num desses passeios. Numa manhã agradável, fazendo minha caminhada diária, encontrei um amigo do tempo de infância. Não nos víamos há muitos anos. Fiquei surpreso ele ter me reconhecido. Precisei de mais tempo para lembrar quem era. Só recordei, após encontrar na memória das coisas antigas, indicações do nosso passado. Lembrei que ele fora assassinado há alguns anos. Cordial, caminhou em minha direção e agradeceu eu ter ido ao seu enterro. Lembrei seu nome, Pedro C., e que fora presidente do fã-clube local de uma notável cantora do rádio lá pelos anos de 1950. E ele me faz uma surpresa. Você sabe que seu irmão, Adamastor, voltou à cidade? Mora num hotel na Rua da Conceição, perto da igreja. Tomado de surpresa com o que o vi, não disse nada. A notícia me deixou inquieto. Pronto, esse é um trecho. Pronto. Pois é, e já é uma coisa esquisita, né? Ou encontrar uma pessoa que você foi no enterro. Já então começa já essa coisa mágica do Pedro C. aparecer e falar do irmão. E aí ele descobre, então, que o irmão estaria hospedado na cidade. E faz várias tentativas de tomar coragem para chegar no hotel Versalhes, onde tem esses hóspedes idosos estranhíssimos e cheios de histórias. E aí ele finalmente entra. A Etelka, né? É assim a pronúncia? Etelka é a proprietária do hotel, né? Proprietária, estranhíssima, nazista e tal. Convida ele para um evento. Aí ele vai no evento, conhece a turma lá, né? Esse pessoal. E aí na saída dele, aí é esse próximo trecho do livro. E quando ele sai dessa visita, a primeira visita dele ao hotel, ele diz... Sentia a estranha sensação de ter ido ao passado e voltado, como se fosse um sonho ou tivesse cruzado um portal do tempo, como se vê no cinema, quando uma imensa abertura surge do nada, as pessoas colocam um pé do outro lado, depois outro pé e desaparece de onde estavam. Reaparece voltando de séculos à frente ou atrás, com o mesmo aspecto que tinham quando partiram. Sempre achei aquilo uma bobagem. Hoje não acho. Acho que tudo é possível. De real, só o que havia do lado de fora do Hotel Versalhes. Quando nele entrei, passei um tempo remoto, anterior à minha infância. Em poucos dias, eu tinha conversado com o morto, cruzado o portal que me levou ao passado. Mesmo vidas como a minha podem viver momentos extraordinários. Esses são alguns dos elementos do livro do José Carlos Melo, que é o livro Não Encontrei o Passado. José Carlos Melo, muito obrigada, viu, pela entrevista. Olha, muito obrigado, Tânia. Valeu. José Carlos Melo, nosso autor convidado de hoje aqui no CBN Audiobook. O livro Não Encontrei o Passado, Tenho que Voltar. É o livro que sai pela editora Octavo.